Nós vamos falar hoje sobre Deus na escuridão. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus bendito, eis aqui a tua noiva, eis aqui a minha vida. Nós oramos clamando ao Senhor: saca-me da sua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade. Sela o teu povo, Senhor. Eu posso liberar a palavra, mas o Senhor é quem leva até o coração. E que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma das histórias mais famosas da Bíblia, a cura de um cego de nascença. É uma também das mais belas histórias. Ela nos dá a figura, o contexto do tanque de Siloé. Um tanque que era ali dentro da cidade de Jerusalém, dentro das muralhas de Jerusalém. O significado de Siloé é enviado, conduzido. Essa palavra deriva do hebraico Shiló, que é enviador, porque havia ali um aqueduto, um canal, né, que trazia da fonte de Gion, fora das muralhas de Jerusalém, que era ali as fontes de água que supria toda a população de Jerusalém. Ali, daquele lugar, da fonte de Gion, havia um aqueduto debaixo da terra que levava o abastecimento de água para dentro das muralhas de Jerusalém, dentro, e era nesse local o tanque de Betesda, o tanque com as águas vindas da fonte de Gion. Nos tempos do rei Ezequias, foi construído esse túnel com a finalidade de levar água secretamente para dentro da cidade de Jerusalém. Era uma forma de se preservar das guerras e batalhas, porque às vezes a Assíria sitiava, o inimigo sitiava Jerusalém, e ali ela poderia resistir bravamente, recebendo água. Enquanto tem água, tem vida. A nossa necessidade primordial, e o Senhor Jesus é a água da vida. Nós precisamos dele para prosseguir, para cumprir o nosso chamado. E olha que interessante, o nome desse tanque, enviado, né? Nós podemos ver aqui também, em 1880, foi encontrada uma inscrição dentro do túnel de Siloé, que provavelmente data da época do reinado de Ezequias, de 715 a 686 antes de Cristo. Esse empreendimento do rei Ezequias, de fato, foi uma impressionante obra de engenharia. Imagina naquele tempo que realmente não havia nenhum tipo de estrutura para se fazer uma obra desse tamanho, mas houve ali a intervenção de Deus.
Você imagina o túnel se encontrar. Pela graça do Senhor, tivemos o privilégio de andar ali nesses túneis, de visitar este lugar na cidade antiga de Jerusalém. Está lá para os nossos olhos verem. Fomos também ao tanque de Siloé, onde este cego de nascença foi curado. No Novo Testamento, o tanque de Siloé chama a nossa atenção por ter sido palco de um dos mais belos milagres. Sim, esse empreendimento do rei Ezequias deixa-nos admirados, porque era meio quilômetro de rocha sólida até desembocar no tanque. Então, realmente foi algo sobrenatural. E nós podemos entender que assim Deus faz para com os seus enviados. Essa cura do cego de nascença, nós vamos ver que há uma revelação poderosa a respeito da nossa descendência, a respeito do nosso DNA, do lastro da nossa história. Porque nós não simplesmente caímos de paraquedas e nascemos de um ventre de uma mulher simplesmente. Na nossa fita de DNA há uma genética, há uma história de antepassados, e não apenas uma genética que seja física, mas também uma genética espiritual. Somos herdeiros, não é verdade? Carregamos muitas vezes características que nem gostaríamos tanto de carregar. A Bíblia nos revela Deus na escuridão. Isso significa que, a partir do momento em que Jesus veio cumprir a missão dele aqui, ele intercepta todo o desconhecido. Ele pode mudar tudo aquilo que possa vir nos afligir, a escuridão que nos assusta. Sim, o trauma mora, queridos, na falta de rede de apoio. Porque aqui nós vamos ver, por que nós estamos falando de trauma? Na pergunta dos discípulos, a gente passa a meditar o quanto aquele cego era traumatizado, porque já havia um estigma de que ele havia nascido cego porque os pais dele eram pecadores, ou o próprio pecado dele, da história dele, da herança dele, as maldições hereditárias, que a palavra do Senhor nos mostra, sim, no Antigo Testamento, que Deus visita a iniquidade até a 4ª geração, mas que Deus visita a benevolência, a vida daqueles que fazem o que Deus agrada até a 1000ª geração. Sim, existem princípios, e Jesus não veio quebrá-los, Jesus veio cumpri-los. Jesus não veio acabar com a lei, ele veio cumpri-la. Então ele começa a trazer um entendimento na nossa vida. O que é Deus na escuridão? É Deus trazendo revelação. O mundo jaz em trevas, no maligno, mas Deus está no mundo, o Espírito de Deus está. Jesus pisou nesta terra. Haverá um momento, queridos, que será tirado o Espírito de Deus da terra, é o que Jesus fala. Nós precisamos trabalhar enquanto é dia, porque chegará a noite em que não haverá mais tempo. Então, nós vamos ver que o trauma, ele mora na falta de rede de apoio. Quarta-feira passada nós falamos sobre sermos rede, que Deus nos chamou para fazer rede, para sermos rede de apoio. Que criança nós somos? Ou qual criança nós fomos? Porque todos nós um dia fomos uma criança, cheia de sonhos, cheia de expectativa, sem saber muito bem a diferença entre pobre e rico, entre bem e mal. Criança. Como nós somos? Quais as nossas memórias? Entre aquilo que me foi ensinado pelo discurso e aquilo que eu aprendo com a minha experiência, majoritariamente a experiência ensina. E assim é um pai com um filho. Quantas vezes o filho pequenininho, você fala com ele: meu filho, não encosta aí não que está quente, encosta no fogão não brinca com fogo que você queima. Ele ouviu o discurso, mas às vezes não aprendeu, foi lá, precisou colocar o dedinho e sentir doer
aí essa experiência traz um aprendizado profundo, ele não vai pôr mais a mãozinha lá. E muitas vezes, Deus faz assim conosco. Sabe, a gente pode sim aprender com a experiência do outro, com o ensinamento, com o discurso, com a pregação, mas tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que passar para experimentar, para aprender de uma maneira mais profunda. A ideia é soltar um filho de maneira gradativa, não é mesmo? De forma que ele não se machuque com suas experiências. A mãe está sempre ali por perto. Vai deixando ir, de maneira que não haja muito perigo, de maneira que o filho possa aprender com a experiência. Assim é Deus conosco. Ele é Deus Emanuel, é Deus bem perto. Mas muitas vezes olhando e permitindo que algumas coisas nos aconteçam, permitindo algumas experiências de escuridão, para aprendermos os princípios da palavra. Muitas vezes é aquilo que já até ouvimos, mas que não absorvemos. Aprendizados que precisam ser para ontem, porque o tempo urge. Sabe? Deus está nesse ponto de nos interpelar. Deus vai soltando a cada um de nós de forma diferente, porque nós herdamos tendências diferentes, nós temos características diferentes. O pecado que tenta me aliciar é diferente do pecado que bate na sua porta. A tentação, muitas vezes, para o seu vizinho é diferente da tentação que está lá dentro da sua casa. Justamente por causa desse lastro, justamente por causa do que os nossos antepassados fizeram, por causa do que está escrito na história pregressa. Mas Jesus entrou para quebrar o ciclo da maldição. Jesus entrou para quebrar o ciclo do pecado. Ele entrou para quebrar o trauma que assola. Ele entra para dissipar toda a escuridão que possa haver na nossa alma. Portanto, queridos, Deus tem o tempo dele. Imagina que ele não interpelou Jonas no caminho de Jope, mas interpelou Saulo no caminho de Damasco. Ambos experimentaram Deus na escuridão. Ambos tiveram experiências profundas, mas precisaram ir na escuridão. Saulo ficou cego, uma luz que o interpelou no caminho e ele ficou completamente cego durante 3 dias. Jonas, 3 dias no ventre de um grande peixe. Há quem diga que era uma baleia. Mas nessa escuridão, a escuridão de ambos serviu para que eles pudessem encontrar ao Senhor. Sim, Deus pode se revelar na escuridão. Os nossos pais transmitiram para nós o que eles sabiam a partir da lente que eles tinham. Por isso que a gente precisa questionar tudo que nos foi ensinado, tudo que está na nossa mente, pela palavra. Porque o seu pai, com toda boa intenção, sua mãe, cheia de amor, pode ter te ensinado coisas erradas. Verdades que para ela tinham sentido, mas que confrontadas com a palavra não são verdades. A Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, o Verbo se fez carne, a palavra de Deus veio e se fez humano, para que nós pudéssemos conhecer essa verdade que nos liberta. Então precisamos da palavra, como mesmo um espelho, como um confronto, como uma régua, que todos os dias vem para nos nivelar ao reino, ao céu. Ninguém está pronto. Nós temos que parar com essa bobagem de entrar na igreja carinha de santo. Igual o pastor falou, vou vestir a minha roupa de igreja. Mas lá fora eu tiro a minha roupa de igreja. Isso é uma dicotomia nociva para a sua fé. Você vem porque você ama a Deus, porque Deus te ama, e Ele sabe tudo o que está acontecendo, e Ele está com você em todo o trajeto. Aliás, o culto não é apenas essas horas que passamos juntos, às quartas e aos domingos. O culto é a sua vida. O culto é o que você está gastando, a sua vida está sendo gasta, está subindo um aroma às narinas de Deus.
É cheiro suave ou é cheiro de enxofre? O que está subindo às narinas de Deus? Porque o Senhor nos está dizendo que tem coisa que você não vai aprender apenas com o discurso, com a pregação, com a querigma. Tem coisa que você vai precisar da martiria, da experiência, do testemunho, para absorver aquilo que Deus quer que você aprenda. Aquilo que você precisa aprender para cumprir o seu propósito nesta terra. Então para de se preocupar com o que vai te acontecer. Meu Deus, me livra de todo mal. Meu Deus, me guarda. Comece a fazer todos os dias a oração. Senhor, que eu seja um culto agradável a Ti. Que hoje a minha vida seja agradável a Ti. Que eu possa atrair seus olhos sobre mim e que eu possa ouvir do Senhor, meu filho, em quem me comprazo. Eis aí minha filha, em quem eu tenho prazer na vida dela. O resto Ele cuida, queridos, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele sabe onde mora o perigo. Ele é seu Pai. Ele não vai te deixar à deriva, exposto ao perigo. Mas Ele quer fazer coisas através da sua vida. Porque assim como um bom filho maduro imita os atos do pai, assim somos nós. E aí vamos ver que Jesus vem e faz aquele milagre no cego, o cego de nascença. O milagre dele foi algo tão poderoso. A gente costuma dizer que tem atitudes parabólicas, são ações de Jesus que são feitas por meio de parábolas. Jesus não somente contava parábolas, mas ele praticava atitudes parabólicas. Sabe o que significa? Por exemplo, a cura do cego de nascença não era apenas para falar daquele globo ocular ser reconstruído no corpo físico daquele homem, mas era para falar de uma cegueira instaurada no meio religioso, dentro do farisaísmo. Era para falar de algo que estava completamente fora da vontade de Deus, um princípio que precisava ser restaurado. É como quando você explica o seu filho que as coisas que ele precisa aprender, mas ele não absorve. Aí você precisa dar um exemplo mais simples, mais prático. É como quando você precisa trazer também para a sua vida uma noção mais simplificada de algumas coisas que você lê na Bíblia e não compreende. Aí alguém vai e te conta uma metáfora e uma parábola. Jesus fazia muito isso, né? A atitude dele ali. Há uma cruz no caminho de cada cristão. Sim, a nossa missão está muito ligada à cruz de Cristo. Nós precisamos tomá-la, porque a sombra da cruz, ela atravessa o caminho de cada discípulo. Você verá a sua cruz cada vez mais claramente à medida em que você olhar na direção da luz. À medida em que você olhar para Jesus, você vai identificando a sua cruz. E a sua cruz não é para você negá-la, não é para você fugir. A sua cruz não é o seu cônjuge, não é o seu patrão. A sua cruz não é o seu problema. A sua cruz é o selo do Espírito Santo, por meio do qual você vai adentrar as recâmaras celestiais. Sem negar a si mesmo, sem ser transformado pelo Espírito, você não verá a Deus. Vamos para Romanos. Romanos 7, de 24 a 25. O apóstolo Paulo vai usar uma metáfora também. Ele está aqui falando parabolicamente. Ele aprendeu com Jesus. Ele fala: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A lei romana, na época do apóstolo Paulo,
na época que ele escreveu a carta aos Romanos, né? Ela previa uma sentença que era aplicada ao assassino, que era pego em flagrante delito. Um homem matando o outro era pego ali no ato. A sentença deste homem era ser pregado, dependurado junto com o morto, na cruz, no deserto, durante 3 dias. Era uma sentença da lei romana. E ali, o apóstolo Paulo era um cidadão romano. Ele pega e ele faz essa analogia do assassino que foi pego em flagrante delito, pregado junto com o homem que ele mesmo matou, pregado na cruz durante 3 dias. Olha como que tudo isso fala. O apóstolo Paulo se utiliza da figura da lei romana para explicar o processo de santificação que muitas vezes nós não compreendemos. A cruz, queridos, por que nós evangélicos não usamos cruz com Jesus dependurado lá? Primeiro porque ele ressuscitou. Ele não está morto, ele não é um Deus morto, ele é um Deus vivo, poderoso, em ação nas nossas vidas. E segundo, porque ela está vazia, porque ela cabe à minha vida. Ela também não serve para você crucificar o outro. É para você crucificar a sua própria carne. Essa carne que é sua inimiga, mais do que o diabo, mais do que Satanás, a sua carne pode te levar para a morte. A sua carne pode te levar para bem longe de Jesus, para bem longe da salvação. A sua e a minha carne. Por isso ela precisa ser crucificada. Por isso nós precisamos buscar a Deus no meio da escuridão da nossa alma, no meio dos nossos desejos escusos, no meio da nossa carne. A carne não converte, queridos. A saída é você fortalecer o seu espírito, é você se alimentar na palavra, é você estar firme em oração, para você vencer as ciladas do maligno. Porque o maligno, todo o trabalho dele é armar cilada. Ele fica te estudando para saber seu ponto fraco, saber com quem você flerta, saber o que é que você deseja, o que é que mexe no seu ego, o que é que te dá prazer mesmo. Ele te estuda e depois ele te oferece. Mas se você não aceita os manjares dele, se você não aceita as ofertas dele, a sua vida continua firme, ilibado, protegido, Deus te guiando, Deus te levando a cumprir o seu propósito, que é ser luz neste mundo e sal nessa terra. E se eu cortasse com as minhas origens, pastora? Porque isso eu trago, porque meu bisavô era assim, meu tataravô, meu avô, meu pai, minha família é toda assim. Jesus já morreu na cruz por você. Você tem um filho mais velho perfeito, que te dá o exemplo, que te dá a mão todos os dias e que te diz: vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te levanto, sou eu que te guardo. Você não imagina o quanto a sua vida influencia, não é? Nós estivemos no último Obed-Edom, quinta-feira passada, na casa do nosso irmão Isaac, para celebrar o aniversário dele. Deus levantou um testemunho lá dentro. O irmão Paulo começou a chorar e disse com lágrimas: sabe que quando eu entrei naquela igreja, o que mais me impactou foi a vida do Isaac. Quando eu vi o Isaac adorando com tanto fervor. E na hora eu pensei: meu Deus, quanta responsabilidade, hein, Isaac? É grande. Nós precisamos entender, a nossa vida é um estandarte da glória de Deus. E quando caímos, o que o diabo quer é exatamente ofender a Deus, interceptar os planos de Deus na sua vida, não somente te envergonhar, mas também fazer com que muitos se desviem, porque o diabo quer fazer um strike, queridos. Toda vez que você for tentado, lembra que você só precisa passar na porta estreita, naquele exato momento da decisão de dizer não para o pecado.
Passa nessa porta estreita e lá na frente você vai receber a sua coroa de glória. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem galardão para a sua vida, Ele tem reestrutura, Ele tem tudo o que você necessita. Sabe, o apóstolo Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, mas muitas vezes a gente precisa das experiências, não é mesmo? A gente pode entender que a confiança, ela é conquistada dentro de uma relação, através da comunicação. A gente comunica o tempo todo. Você comunica com as suas palavras. O que sai da sua boca? Você comunica o tempo todo com os seus olhares. Deus está chamando um povo santo. Tem palavras que não podem mais sair da sua boca, querida. Tem olhares que você não pode mais dar. Você não pode ter alguns olhares maldosos. A sua vida é selada. Você sabe o que é uma vida consagrada? É uma vida que impacta a terra. É uma vida que transforma realidades. E você foi chamado, você foi enviado por Deus a este mundo para ser consagrado. Para viver uma vida assim. Porque o tempo todo nós estamos sendo observados. Sabe, a gente aprende com as experiências. Tudo que se movimenta em torno nos ensina. E a criança é uma esponja, na verdade, criança não filtra. Temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, quando as crianças estão no ambiente. Que tristeza é ver famílias que não respeitam os ouvidos de uma criança, pais e mães dando péssimos exemplos, falando bobagens. As crianças absorvem tudo. Os adultos já têm seus filtros, se não os têm, precisa ter, né? A Bíblia diz que nós precisamos reter o que é bom, termos um crivo. A criança absorve tudo, ela não tem nenhuma propriedade para falar do futuro, mas ela carrega uma viva esperança para o futuro. Sim, a criança nos mostra perseverança, a criança é cheia de sonhos. Que coisa mais linda é a gente ouvir uma criança a respeito do futuro. Crianças que estão sendo guardadas pelos pais. Crianças que não são expostas à maldade deste mundo. Muitas vezes chegam crianças aqui, infelizmente, todas feridas. E nós falamos, Senhor, faz o teu milagre, e Ele faz. O Senhor pode restaurar a alma ferida. Deus tem poder para fazer coisas novas na nossa vida. Quem já viu aquele filme A Vida é Bela? É um filme estrangeiro. É antigo, mas é lindo, né? Eu vi com a Sara e ela, aos prantos, desidratou. Mas esse filme nos mostra como um pai conseguiu preservar seu filho dos horrores do campo de concentração nazista, trazendo uma forma lúdica de lidar com toda aquela situação. Você tem essa forma lúdica de lidar com seu filho, com a sua criança, ou talvez não são seus filhos, são seus netos, talvez seus sobrinhos. Deus está te chamando para se posicionar nesta geração, guardando-os, cuidando deles. Sim, queridos, o adulto já possui uma capacidade para isso. Como é que você funciona? Você tem guardado a infância dos seus filhos? Qual o seu jeito de melhorar as coisas? No trabalho teve aquele monte de problema, já chega em casa aquele monstro, gritando com a mulher, maltratando os filhos, descontando naqueles que mais precisam do teu amor. Passa o filtro do Senhor antes de entrar dentro da sua casa. Pede ao Senhor Jesus, que pôde e é capaz de fazer coisas que não há. Ele tem poder para fazer um olho onde não há. Aquele cego não tinha o globo ocular. Jesus fez o globo ocular dele, do pó da terra, do barro, fez um olho novo. Ele tem poder para fazer o que precisar. Você precisa passar pelo crivo da cruz.
Você precisa viver a vida de Jesus. Você não é mais refém da sua alma, refém do que te fizeram, refém das suas emoções. Você é chamado para ser luz na escuridão, porque Deus é Deus na escuridão. E Ele habita dentro de nós. Quando você está triste, o que você faz para mudar? Quando você está nervoso, o que você faz? Vamos lá para Êxodo 20, 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus estava ali no meio de uma escuridão, uma nuvem escura. Em outras versões fala da escuridade. Deus falou com Moisés. Deus quer falar com você até mesmo no dia da tempestade mais forte, o dia mau, o dia do luto. Deus é Deus na escuridão e você é filho dele. O que vai importar é o que é que você está fazendo nessa escuridão. Está sem vontade de levantar da cama, Deus está falando, eu sou Deus na escuridão, levanta e anda. É a sua decisão. Moisés estava ali ouvindo a Deus de uma nuvem escura. O trauma, querido, não é o evento danoso em si, sabia disso? Mas é a resposta dada a ele. Se você tem uma rede de apoio no momento da sua dor, o trauma não se instaura. A Bíblia é um livro de engenharia, de medicina, de psicologia, de nutrição. É um livro completo. É um livro de revelação, mas nós aprendemos sobre isso também, sobre os traumas na alma. Quando temos Deus conosco, em meio às nossas dores, temos rede de apoio, aprendemos a vencer a escuridão, consertamos com o Senhor, recalculamos a rota e o trauma não se instala, ele não se estabelece na sua alma. Porque Deus nos chama para viver uma vida curada. Sim, porque Ele só pode usar gente curada. Gente ferida só fere. Gente cheio de trauma só causa confusão e problema. Deus quer nos curar nas nossas entranhas. Ele quer fazer novo o seu interior. Ele quer te restabelecer de uma maneira que você seja usado. Ao seu redor as pessoas também sejam transformadas. Na sua parentela. Aquela coisa, não, na minha família tem uma característica de divórcio. Todo mundo divorcia, por isso que eu divorciei. Se você divorciou, porque você não conseguiu absorver profundamente a palavra do Senhor, a experiência do Senhor. Agora, vida que segue. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O Senhor está nos chamando para uma nova experiência, para uma caminhada de hoje para frente, porque nós não temos condições de mudar o passado, mas você pode decidir hoje em diante. Olha o que diz lá Deuteronômio 5, 22. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Moisés estava falando sobre a lei. Como Deus a revelou, sobre aquilo que aponta, o que nós realmente, nós precisamos compreender, a tábua da lei. A escuridão é um lugar privilegiado de encontro com Deus, sim, porque o milagre da cruz é o maior de todos os que o Senhor Jesus realizou. Muitos naquele momento não estavam entendendo. Houve trevas, densas trevas, quando Jesus estava ali pregado no madeiro, quando ele morreu. E muitos estavam dizendo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo.
Quantos de nós não entendemos quando passamos pela escuridão, achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus se esqueceu de nós, que não está ouvindo as nossas orações? Ei, lembre-se, você precisa de algumas experiências para aprender o que Deus quer te ensinar. Ele está no meio da escuridão, é só você confiar. Vai chegar o momento da aurora, e aí vai começar a vida do justo, é como a luz da aurora, é essa justiça que vai brilhando, brilhando, até ser um dia claro, sol do meio-dia. Vamos para Isaías 60, de 1 a 3. Redobre a sua atenção, nós estamos caminhando para o fim da mensagem. O profeta diz: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reinos ao fulgor do alvorecer. Muitas vezes a escuridão chega até você exatamente para você descobrir a luz que você carrega dentro. Lembre-se disso, a escuridão está fora, tem luz dentro. Se porventura tem alguma escuridão de depressão, de tristeza, assolando a sua alma, eu ministro cura, que haja luz dentro de você, que resplandeça a luz de Cristo, em nome de Jesus, que vai embora toda a escuridão de dentro da sua alma. Mas além dessa ministração, além dessa unção sobre a sua vida, abra a tua Bíblia e leia. A Bíblia são palavras de vida eterna que pulam para dentro de nós. A palavra do Senhor tem poder para dissipar a escuridão de dentro do homem. Não fique apenas lamuriando, chorando, ó vida, ó céus, estou tão triste. Abra a tua Bíblia, ore, profetiza. Na realidade, queridos, aquilo que parecia um cenário de derrota, de escuridão, de tristeza, de morte, era um cenário de vitória. Jesus estava exatamente salvando a todos quantos nele crescem. Naquele momento que estavam presenciando uma cena tão difícil da crucificação de Jesus, ali Jesus estava caminhando para o seu triunfo. Foi exatamente na cruz que ele recebeu de Deus Pai, ali o poder dado a ele, o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu ali a outorga, a patente de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele cumpriu a missão dele na cruz do Calvário. Sim, não foi derrota, foi vitória, e é chamada a vitória na cruz. O pecado sendo extirpado, sendo expiado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, mas isso não significa que nós podemos continuar pecando. Ele pagou, está pago, sim, mas você também é um enviado. Jesus foi enviado para pagar o preço do nosso pecado, mas nós fomos enviados nessa geração para fazer cumprir a vontade de Deus. Pela graça e misericórdia, sendo habitados pelo Espírito Santo, cumprimos o nosso chamado. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 21. Não, até o 20, Paulo ensinou em termos práticos sobre sermos completos.
sermos corpo, alma e espírito. E ele também escreveu a carta aos Romanos, capítulo 12, vamos de 1 a 2. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Sabe, ninguém está livre de ser usado por Satanás para fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Para ficar livre do pecado só tem um jeito: fazer com que seu espírito esteja mais forte que a sua carne. É a estratégia de cultivar ao Senhor, de cultivar um relacionamento com Deus. E o que Jesus está nos revelando, através do milagre físico e temporal deste cego, é que o engano está relacionado com a maneira como a gente vê o que está diante de nós. Sim, tem a ver com os seus olhos. Já foi dito aqui, vale repetir, os olhos são as janelas da nossa alma. Nós precisamos cuidar do que passa pelos nossos olhos. E o engano está muito relacionado com isso. Lembra lá de Adão e Eva? Eles já conheciam a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que eles não deviam comer do fruto dela. E eles deixaram que aquela semente lançada pelo diabo, a serpente lançou uma palavra de engano, e Adão e Eva deixou essa semente encontrar a terra do coração deles. Quais são as sementes que você tem deixado entrar no seu coração? Quando o pecado chega ao coração, ele muda a nossa visão. É por isso que os discípulos perguntaram: Senhor, foram os pais dele que pecaram ou foi ele? Porque tem sim uma cognição, tem sim uma conexão. Quando lemos no Antigo Testamento, quando vamos para Levíticos, quando vamos para a lei. Mas o Senhor Jesus, Ele estava nos mostrando um caminho mais excelente. Ele interceptou a força do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. A nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que nos acontece é para revelarmos um Deus glorioso. Enquanto o diabo trabalha para nos cegar, o processo de Deus é para nos restaurar a visão. Esse homem que havia nascido cego, cresceu cego, não podia ler, não podia escrever, era totalmente marginalizado, pois não tinha utilidade na sociedade judaica. Atualmente, os deficientes visuais podem aprender a ler e escrever através do braille, pois há instrução para eles, mas no tempo de Jesus, eles não tinham valor. Eles eram considerados castigados por causa de pecados. Era como se o cego era visto como o próprio castigo de Deus na terra. Portanto, aquele homem não era visto pelas pessoas, mas Jesus o viu, Jesus o enxergou como alguém importante. Antes de Jesus te tirar da escuridão, antes de Jesus curar a sua cegueira, Ele quer curar a sua rejeição. A palavra de Deus diz que Jesus viu aquele cego primeiro, mas não da maneira como os discípulos viram. Jesus te vê não da forma como o homem te vê. Às vezes, queridos, nós somos tão implacáveis que a gente olha para o outro, para o pecado do outro com ira, com ódio, como se a nossa dívida fosse menor que a do outro. Deixa eu te dizer uma coisa: o que nos nivela não é porque os nossos pecados são iguais, não é porque o pecado de um é mentira e do outro é o latrocínio, não sei, cada pecado tem seu nome. O que nos nivela diante de Deus é que nenhum de nós pode pagar a dívida. Pode pagar a dívida? Você pode pagar a sua dívida? Não pode. O próprio Jesus conta uma história que havia um devedor que devia uma dívida muito alta. Era grande mesmo, impagável. E o credor dele perdoou a dívida, falou: pode ir,
eu estou num bom dia hoje, estou benevolente, sou muito rico, não vou te cobrar. Você está liberto da sua dívida, vai em paz. No caminho, aquele homem que havia sido perdoado, aquele homem que havia recebido um alívio tão grande, viu um outro homem que o devia, mas uma dívida infinitamente menor, que era até mesmo pagável. Ele foi lá cobrar. Ele foi cobrar a dívida do devedor. Sabe o que aconteceu para ele? O credor dele mudou de ideia. Falou, não, você está cheio de orgulho, cheio de propriedade para cobrar sua dívida, então você me paga. É assim que nós precisamos entender a nossa condição diante de Deus. Nós estamos aqui para sermos instrumento de paz, de perdão, de auxílio, de revelação, de ajuda. Mas é claro, de exortação. Ei, meu irmão, sai dessa vida de pecado, porque isso vai te levar para a morte. Na hora que você menos espera, você é tragado. Então vigia. Mas nós não nos sentimos melhores uns dos outros, sabe? Porque Cristo nos viu primeiro. Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia. Jesus olhou para aquele cego com misericórdia, e ele já abrandou os ânimos. Ele falou para os discípulos, nem ele, nem os pais dele vão mudar a conversa. Essa enfermidade é para que Deus seja glorificado. Do mesmo jeito que Jesus falou quando Lázaro estava prestes a morrer, quando chegou a notícia que Lázaro estava enfermo, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus. Aquele homem havia nascido sem o globo ocular. Ele foi um milagre que alvoroçou todo o povoado, a ponto de movimentar os fariseus, os mestres da lei, os religiosos de plantão. E Jesus estava fazendo intencionalmente aquilo. Sabe que dia? No sábado. Um milagre, esse impactou, porque os fariseus ficaram com ódio, com uma ira. Eles queriam mesmo, era condenar Jesus à morte. E ainda falava que Jesus fazia tudo isso da parte de Belzebu. Por quê? Porque Jesus estava rompendo com estruturas farisaicas, religiosas. Jesus estava curando um cego no sábado, e daí? Ele é Senhor do sábado. Não tem nada acima de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, se te ensinaram algo além de Jesus para te salvar, isso é pecado. Isso é seita. Se te ensinaram qualquer outra forma religiosa de se salvar, isso é palha, vai ser queimado. No nome de Jesus, Ele é o único que salva, é Ele que tem misericórdia do pecador, é Ele que chega até nós e nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Só Ele pode fazer a obra de santificação na vida de um homem, na vida de uma mulher. Deixa Ele fazer na sua vida. Aquele homem havia nascido sem o globo ocular. Vamos para João 9, de 8 a 10, já finalizando. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Eles estavam preocupados da forma como aquele homem tinha sido curado. Eles estavam apegados com coisas que não eram tão importantes. O mais importante que aquele homem não via, passou a ver que Jesus transformou a história dele. Não era para menos, Jesus fez o globo ocular daquele homem por meio do barro, do pó da terra. Ele usou a mesma matéria-prima que Deus criou o homem. E depois ele disse para que ele se lavasse nas águas do tanque de Siloé. É aí que entra o enviado.
O Deus que te criou, que te formou, pode te curar, deseja te regenerar nas águas do Espírito, na palavra da verdade. Sim, após obedecer a ordem de Jesus de lavar os olhos nas águas do tanque, o cego começou a ver. Jesus mostrou aos seus discípulos que não havia nenhum castigo e nenhuma maldição sobre a vida daquele homem que pudesse impedir a vontade de Deus se cumprir. Então, para de pensar que você tem que viver uma vida de sofrimento, que tem uma casta sobre a sua história, porque Deus quer te trazer uma nova história. Ele quer sim te trazer algo novo. Jesus, através da escuridão do cego de nascença, abalou as estruturas de legalismo, rituais pesados. Tanto que alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. A cegueira daquela geração estava ocultando verdades profundas. Entende que Deus estava ali falando através daquele cego. Falando que Ele queria mudar coisas que estavam muito estabelecidas. E Deus quer fazer isso através das nossas vidas. Quando Deus te levanta, lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua realidade profissional, seja onde quer que você for, Deus está fazendo algo estrutural. Quando você escolhe permanecer, continuar fiel, sendo bom pai, boa mãe, sendo um bom profissional, vivendo uma vida que agrada a Deus, vai para além do que você imagina. Às vezes você pensa que está só vivendo sua vidinha. Na hora que você começa, Deus começa a te mostrar, na hora que você começa a vivenciar os planos dEle, você percebe que Ele vai alargando o seu poder de influência. Sim, aquele cego se tornou um influenciador poderoso, porque ele nem teve medo. Expulsaram ele da sinagoga. Ele não pôde mais ser um membro daquela sinagoga. Que ele se importou com isso? Que nada. Ele saía contando para todo mundo: foi Jesus que me curou. Jesus é Deus. Ele tem poder para fazer milagres. Busque conhecer o que do alto se espera de você, e não o que o mundo espera, não o que a sociedade espera, mas o que desde o princípio se espera de você. O que somos hoje é por causa do que está escrito desde o princípio no livro da vida. O que você é hoje. Preste atenção. Encontre-se no corpo de Cristo. Quero te contar uma história que eu ouvi, que eu acho que vai ilustrar muito bem sobre o Deus na escuridão. Eu ouvi de uma mulher de 98 anos, um pastor contando. Ela era membro na congregação dele. E um dia ele estava pregando sobre se encontrar no corpo de Cristo. O quanto é importante você se encontrar no corpo de Cristo. E aquela mulher saiu com aquela palavra queimando dentro dela. E aquilo veio como que uma aflição. Ela chegou em casa triste, chorando, como uma escuridão, né? E ela falava: Deus, qual que é meu ministério? O que eu posso fazer com 98 anos de andador, com minha locomoção debilitada, mas com a mente muito lúcida? E ela se derramou aos pés do Senhor em oração. Um dia, limpando as gavetas, mexendo na gaveta, ela viu um caderno. E aí Deus falou com ela: abre esse caderno. Ela viu um caderno totalmente limpo, folhas em branco. Deus falou com ela: escreva cartas e eu vou selar com o meu espírito. Sabe o que Deus fez através dessa mulher de 98 anos? Um ministério lindo de motivação para a igreja. Ela começou a escrever cartas para missionários, ela começou a escrever cartas para presidiários, ela começou a escrever cartas para pessoas enfermas em hospitais, e todas as cartas eram seladas pelo Espírito. Ela impactou vidas. As pessoas liam as cartas e choravam, e se arrependiam, e se convertiam, porque a obra quem faz é Ele. Ele só precisa que você seja um instrumento nas mãos dEle. Se encontre no corpo de Cristo, porque Deus é Deus neste mundo, é Deus na situação que você está vivendo hoje, Ele é Deus na escuridão.
olha para Ele. Erga os seus olhos para Ele, porque é de lá que virá o seu socorro. Amém? Aleluia. Louvado seja